Olá pessoal, na nossa aula do dia de hoje a gente vai dar continuidade lá à nossa análise de operações de crédito. Essa é a nossa aula de número 2, é a parte 2 a respeito disso. Na nossa aula de hoje a gente vai falar um pouquinho lá a respeito do empréstimo consignado com desconto em folha, nós vamos falar do vendor finance e do compror finance, vamos falar do crédito direto ao consumidor, dentre outros. Então, não vamos perder tempo não, vamos lá para o nosso quadro para a gente falar um pouquinho a respeito dessa temática. Confira aqui comigo. Bom pessoal, a nossa aula do dia de hoje vai falar aí sobre operações de crédito, né? Nós estamos falando aí da segunda etapa dessa nossa preparação. Então vamos lá, né? Nós temos uma modalidade de crédito que nós queremos falar hoje, que é lá o crédito rotativo. Então a gente tem que lembrar, de maneira sinótica aqui, né, quais são as características desse crédito rotativo, né? Primeiro, a gente se recorda lá que ela é uma linha de crédito que tem, normalmente de forma pré-aprovada, né, um determinado limite. Isso aqui normalmente é pré-aprovado e se encontra à disposição do cliente. Via de regra aí, né, os encargos financeiros implicam lá o pagamento, obviamente, de juros e mais o imposto sobre operações financeiras, o nosso famoso IOF. Lembrando aqui, e você tem que ter atenção, que no caso lá de juros e IOF, ele só é pago de acordo com a utilização dos recursos. Então aqui, conforme a utilização dos recursos. Como essa modalidade de crédito, ela tem lá um limite pré-aprovado e ele é um crédito rotativo, né? Obviamente que o limite diminui com a utilização e aumenta aqui o limite aumenta com o pagamento. Então, vamos nos recordar, né? Nós temos uma modalidade de crédito, né, muito utilizada no Brasil, que é o crédito rotativo definido pelos bancos de forma pré-aprovada, como uma linha de crédito. Lembrando que esse crédito rotativo, ele não tem uma finalidade específica, né? E, portanto, lá o cliente pode utilizar o crédito rotativo como bem aprouver. A utilização dele se faz lá dentro do limite que fora contratado, lembrando que todas as vezes que eu utilizo o limite pré-determinado do crédito, eu tenho a diminuição disponível para as próximas operações. Contudo, a cada uma das parcelas, caso o crédito rotativo tenha sido parcelado, imediatamente se restitui, né, o volume total disponível para o cliente. Ou seja, né, o volume diminui à medida em que eu vou utilizando esse limite do crédito rotativo e ele aumenta à medida que eu vou pagando. A gente sabe lá que incorre nele os juros e o IOF, o Imposto sobre Operação Financeira, e essa modalidade não tem lá nenhum tipo de pré-requisito especial no sentido lá do financiamento de um bem específico. É um empréstimo, portanto, que não está vinculado a absolutamente nada e, portanto, o tomador, o cliente, utiliza o dinheiro como bem lhe aprouver. Legal? Mas a gente tem que tentar entender agora, né, o vendor finance e o compror finance. Então vem para cá. Vamos lá falar um pouquinho, né, a respeito do vendor finance.
Bom, pessoal, o que nós temos lá no Vendor Finance, né? É lá uma venda, vamos lá para as características, né? É uma venda que é financiada por terceiro. Então, normalmente, você tem lá, né, uma empresa vendedora de um bem ou de um serviço qualquer, que de certa forma utiliza de um terceiro para fazer o financiamento em relação aos seus clientes. Bom, a pergunta que todos me fazem é a seguinte, né? Quais são as vantagens, professor, advindas lá do Vendor Finance, né? Primeiro, que nós temos lá um menor pagamento de tributos, uma menor comissão de vendas, quando isso couber, e, eventualmente, um menor pagamento de royalties, quando lá tivermos a licença de fabricação. Nós temos lá que o recebimento é à vista. E, portanto, representa lá, obviamente, uma grande vantagem, né, por aquele que é vendedor, né? Bom, mas a pergunta que às vezes fica para a gente é o seguinte: existe vantagem para a empresa que é a compradora? Então, só a gente lembrando aqui, Vendor Finance, a venda financiada por terceiro, a vantagem lá é o menor pagamento de tributos, menor comissão da venda quando couber, menor pagamento de royalties como licença de fabricação, e o recebimento é um recebimento à vista. Bom, então vamos lá para a vantagem da empresa compradora. Bom, pessoal, quais são as vantagens lá para a empresa compradora, né? A vantagem grande é lá o financiamento com juros menores. Pois, né, esta firma, obtendo o preço à vista, financiado por um empréstimo ao custo e ao risco por parte do vendedor, né? Então, por que se paga menos juros aqui, né? Porque a firma compradora, ela está obtendo lá um valor à vista que é financiado por um empréstimo ao custo e ao risco do crédito do vendedor. Então, vamos botar aqui a observação, porque isso é importante, né? Qual é essa vantagem de juros menores, né? A firma está obtendo preço à vista, financiado por um empréstimo, ao custo e risco de crédito do vendedor. E é por isso que a empresa compradora obtém lá um financiamento com juros menores. Nesse caso, pessoal, a gente tem que ter aquela atenção de que quem contrata o crédito é o vendedor, mas quem paga é o comprador. Então, aqui a nossa segunda observação importante, né? Quem contrata o crédito é o vendedor. Porém, quem paga
é o comprador. Então vamos ver se isso ficou claro aí, né? A vantagem para a empresa compradora, né, é que ela vai ter lá um financiamento com juros menores. A firma está obtendo o preço à vista, financiado por um empréstimo ao custo e ao risco de crédito por parte do vendedor. Quem contrata o crédito no vendedor finance é o vendedor, porém quem paga é o comprador. Mas eu tenho o inverso disso, né? Que é o comprofinance. Então vamos lá para ele, né? Eu tenho o comprofinance. Lembrando lá que no comprofinance eu tenho uma operação inversa do vendedor finance. Operação inversa ao vendedor finance. Nesse caso, como é que ocorre, né? Pequenas indústrias vendem para grandes lojas comerciais, normalmente os grandes magazines, né? E o comprador funciona como garantidor do contrato. Então, o que eu tenho, né? Pequenas indústrias que vão vender lá para grandes lojas comerciais. Nesse caso, o comprador funciona como garantidor do contrato. Opa, corrigindo aqui. Funciona como garantidor do contrato. E sendo assim, ele pode dilatar o prazo de pagamento de compra sem envolver o vendedor. Sem envolver o vendedor. Então, repetindo aqui para você, né? No comprofinance, nós temos lá uma operação que é diametralmente oposta, né, ao vendedor finance. Normalmente, pequenas indústrias vendem para grandes lojas comerciais de varejo. O comprador é que funciona como garantidor do contrato e, com isso, ele consegue lá dilatar o prazo de pagamento de compra sem envolver o vendedor. Bom, uma outra modalidade que a gente queria falar com você é o CDC, né? Que é lá o nosso crédito direto ao consumidor. Vamos lembrar, quais são as características, né, do CDC? Eu posso ter lá um empréstimo com uso definido ou não. Normalmente, ele varia lá de 3 a 96 meses, lembrando aqui que no caso de veículos, ele varia até 72 meses. É o mais comum, né? Ele vai financiar de 0 até 100% do bem. Então, de novo aqui para você, né? O nosso CDC, o crédito direto ao consumidor, é um empréstimo lá com uso definido ou não. Normalmente ele varia de 3 a 96 meses. Os veículos, né, chegam lá a 72 meses e ele pode financiar
de 0 até 100% do bem. E aí a gente tem modalidades, né? A gente tem aquele famoso CDC-I, que é o CDC, com interveniência. Então, como é que funciona o CDC-I, né? Normalmente, ele é aplicado lá para clientes especiais do banco. Normalmente, esses clientes são empresas comerciais. Que assumem a posição de interveniente. Portanto, lembrando, né, de responsável pelo repasse lá aos seus clientes. De novo aqui para você, o CDC-I, que é lá o nosso crédito direto ao consumidor com interveniência, né? Normalmente praticado lá com clientes especiais do banco. Normalmente esses clientes são empresas comerciais, né? Na qual a empresa, que é a interveniente, ela se torna responsável pelo repasse lá do crédito aos seus clientes. Posso pensar numa outra variável, que é o crédito diretíssimo, né? Que é o CD. Então aqui o nosso crédito, o nosso crédito diretíssimo. No caso lá do crédito diretíssimo, nós temos lá que o banco assume a carteira dos lojistas. Se o banco ele assume a carteira dos lojistas, obviamente que ele fica lá com os riscos da concessão do crédito. Com os riscos da concessão do crédito. Um exemplo claro para você disso é a Crefisa, né? Ou ainda empresas do tipo Losango, né? Nesse caso lá, ela atua lá com crédito diretíssimo. Uma outra modalidade, né, que entra no Brasil a partir, né, do início dos anos 2000, né, é lá o crédito consignado. O crédito consignado com desconto em folha é uma modalidade muito interessante para as instituições bancárias e muitas vezes também para o tomador final, que é o cliente. Como é que funciona, né? É determinado lá que não pode ser utilizado mais do que 30% do rendimento líquido do cliente para o pagamento das prestações. E a partir daí, de forma reversa, então, se calcula lá o montante que pode ser emprestado. Não existe lá um prazo máximo para o número de prestações a qual o cliente pode estar envolvido. O que ocorre é que o limite normalmente não pode ultrapassar 30% do seu rendimento líquido. Essa é uma modalidade de crédito mais barata para o cliente, porque tem uma contragarantia para o banco, que é o desconto na folha de pagamento, né? Seja lá de aposentado, pensionista, servidor público ou de empresa privada que tenha contrato de consignado assinado com a instituição financeira. Por um outro lado, se há uma garantia de crédito, que é o desconto imediato antes que o pagamento seja realizado para o cliente tomador do crédito, o banco lá tem um risco muito menor. Se ele tem um risco muito menor, ele pode então conceder uma taxa de juros igualmente menor. Essa modalidade de crédito cresceu muito no Brasil ao longo dos últimos anos
E a grande preocupação das autoridades se referem lá ao nível de endividamento, sobretudo o nível do endividamento de aposentados e pensionistas, que muitas vezes não têm educação financeira para entender que haverá um comprometimento de até 30% do seu rendimento por um período normalmente muito longo, que ultrapassa 24 meses. E isso pode impactar de maneira severa, né, o volume de rendimentos e, portanto, a capacidade de pagar outras contas às quais esses aposentados e pensionistas incorrem. Ok? Então vamos botar lá no quadro para você. Então, pessoal, uma outra modalidade de crédito é o consignado. Então, lembrando, né? O consignado em folha de pagamento ele goza lá de menos juros, porque também representa menor risco para a instituição financeira. Não há limite e muito menos limite nem prazo máximo. Contudo, normalmente se limita a 30% do rendimento líquido. Bom, eu queria falar um pouquinho para vocês também a respeito de dinheiro de plástico, apenas para a gente tentar entender a modalidade do cartão de crédito, tudo bem? Então, só rememorando aqui o consignado, nós temos lá, né, o consignado em folha de pagamento, que representa menos juros, menos risco, não há limite nem prazo máximo, mas normalmente não se permite que se comprometa mais que 30% do rendimento líquido. Bom, para a gente dar uma palhinha aqui a respeito de dinheiro de plástico, para a gente ir depois lá para o nosso material, tentar entender cartão de crédito, né? O dinheiro de plástico é uma alternativa ao papel moeda. Ele permite lá um saque no autoatendimento. E, eventualmente, lá, outros serviços, né? Dentre esses outros serviços, a própria movimentação da conta, ele pode obter, eventualmente, extrato, saldo, etc. Então, de novo, né? O dinheiro de plástico é uma modalidade, né, que tomou conta do Brasil, ele substitui o papel moeda e, portanto, é uma operação, via de regra, mais segura. Então, aqui, via de regra, ele é mais seguro, né, do que o papel moeda. Ele permite o saque em autoatendimento e uma série de serviços vinculados à conta, né, como a própria movimentação, extrato, saldo, pagamentos de faturas, contas diversas, né, de luz, telefone, gás, né. Eventualmente, se for uma conta corrente, ele permite tirar folhas de cheque avulsa, dentre outras oportunidades. Então vamos fazer uma revisão para a gente entrar lá na modalidade do cartão de crédito e fazermos exercícios a respeito da temática de hoje. Vem para cá. Bom, pessoal, o que nós falamos até agora, né? Primeiro, do crédito rotativo, né? A gente se lembra lá que é linha de crédito que tem um determinado limite e que a empresa utiliza à medida de suas necessidades ou mediante a apresentação de garantia em duplicata. O encargo, juros e IOF são cobrados de acordo com a utilização dos recursos da mesma forma que nas contas garantidas. A disponibilidade do crédito diminui à medida que sua utilização aumenta, na medida do pagamento do principal anteriormente utilizado. Vendor Finance.
A principal vantagem para a empresa vendedora é que, como a venda não é financiada diretamente por ela, a base de cálculo para cobrança de título, comissão de venda e royalty, no caso de licença de fabricação, se torna menor. Além disso, ao receber à vista, a empresa tem um imediato reforço de caixa. A principal vantagem para a empresa compradora é o financiamento com taxas menores do que as praticadas pelo mercado, pois ela está obtendo lá um preço à vista financiado por um empréstimo ao custo do risco de crédito do vendedor. Assim, é uma modalidade de financiamento de venda para as empresas, na qual quem contrata o crédito é o vendedor do bem, mas quem paga o crédito é o comprador. No Compro Finance, nós temos o inverso, né? Pequenas indústrias vendem para grandes lojas comerciais. Nesse caso, em vez do vendedor, que é a indústria, ser o garantidor do contrato, o próprio comprador é que funciona como garantidor. Trata-se aí de um instrumento que dilata o prazo de pagamento de compra sem envolver o fornecedor vendedor. O crédito direto ao consumidor, financiamento normalmente concedido por uma financeira, para aquisição de bens e serviços por seus clientes, como também a concessão de empréstimos em dinheiro para uso não definido. Sua utilização é maior para aquisição de veículo e eletroeletrônico. O prazo lá do CDC varia de 3 a 96 meses e geralmente financia lá de 0 a 100% do valor do bem, já que uma parte do bem é disponibilizada no momento da aquisição na forma de uma entrada. No caso específico dos veículos, o prazo de financiamento pode chegar a 72 meses. O CDC-I, né, que é o crédito direto ao consumidor com interveniência, são os empréstimos concedidos às empresas, clientes especiais do banco, normalmente empresas comerciais, que passam a ser intervenientes, responsáveis pelo repasse aos seus clientes nos financiamentos de compra e serviço. Os prazos e a composição da taxa são idênticos ao do CDC convencional, embora menores, em razão da garantia oferecida pelo interveniente, que é a empresa comercial. O crédito direto, que é o crédito diretíssimo, onde o banco assume a carteira do lojista e fica com o risco da concessão do crédito. Exemplo lá, Losango, Fininvest, Cacique, né, etc. A consignação em folha de pagamento, determinado lá pela Lei 10.820 de 2003, né, o empréstimo tem a vantagem de oferecer taxa de juros mais baixas, já que o pagamento é feito diretamente pela empresa. Pela regulamentação, não há limite máximo para o valor de empréstimo, nem prazo máximo para as operações. Entretanto, para evitar o endividamento excessivo, o assalariado só pode comprometer com a prestação 30% do seu salário líquido. Dinheiro de plástico, que nós vimos aí, né? Representa uma série de alternativas ao papel moeda, cujo objetivo é facilitar o dia a dia e incentivar o consumo, né? Os cartões magnéticos são utilizados para saque em terminais de autoatendimento, possui a vantagem de eliminar a necessidade de ida ao cliente à agência bancária, não representam estímulo ao consumo, podem ser utilizados como moeda nos estabelecimentos que possuem, né, algum tipo de máquina ou meio de pagamento, são utilizados para outros serviços como extrato, saldo, aplicação, resgate, né, fundos de investimento ou poupança. Aqui eu queria falar do cartão de crédito, é isso que nos importa, né? Lembrando, pessoal, as atividades de emissão do cartão de crédito são exercidas por instituições financeiras que estão sujeitas à regulamentação do CMN, do Conselho Monetário Nacional, e do Bacen.
É o artigo 4º e 10º da Lei 4595 de 64, que institui lá, durante o regime militar, o novo sistema financeiro nacional. Todavia, nos casos em que a emissão do cartão de crédito não tem participação de instituição financeira, não se aplica a regulamentação do CMN e do Bacen. Para o vendedor, o cartão de crédito é um forte indutor ao consumo, rebate no preço das vendas, né, de tarifas e prazo. Para o comprador, ao enquadramento das necessidades de consumo, à disponibilidade de caixa, há um ganho, sobretudo quando se tem inflação, e é um forte indutor do consumo. Eu posso ter pessoa física ou empresarial no cartão de crédito, e o cartão pode ser nacional ou internacional. Os bancos só podem cobrar 5 tarifas referentes à prestação de serviço de cartão de crédito. A anuidade, lembrando que muitos cartões no Brasil já são isentos, a emissão da segunda via do cartão, quando não for, né, da responsabilidade do cliente, né, essa situação de inviabilidade da utilização do cartão, não será cobrada a segunda via. Então vamos botar essa observação aqui. A cobrança da emissão de segunda via, quando da não responsabilidade da instituição financeira. Tudo bem? Porque se for responsabilidade da instituição financeira, como defeito de funcionamento em virtude, né, do processo de fabricação, não será cobrada a emissão de segunda via. Tarifa para uso na função saque, tarifa para uso no cartão de pagamento de conta, tarifa no pedido de avaliação emergencial do limite de crédito. O contrato do cartão de crédito pode ser cancelado a qualquer momento. No entanto, é importante salientar que o cancelamento do contrato do cartão de crédito não quita ou extingue as dívidas pendentes. Assim, deve ser buscado entendimento com o emissor do cartão sobre a melhor forma de liquidação da dívida. Cartão de crédito básico, né? Tem lá uma normativa do CMN, a 3919 de 2010, que diz lá que é o cartão de crédito exclusivo para pagamento de compras, contas ou serviços. O preço da anuidade de sua utilização deve ser o menor preço cobrado pela emissora em todos os cartões de crédito por ela oferecidos. Pode ser nacional ou internacional, mas não pode ser associado a programa de benefício ou recompensa. Outra modalidade de crédito é o cartão de crédito do BNDES, né? Que o objetivo é financiar os investimentos da micro, pequena e média empresa. Ele tem lá um crédito rotativo pré-aprovado, financiamento automático em até 48 meses, prestação fixa e igual e uma taxa de juros atrativa, normalmente muito menor do que a média do mercado. A micro, pequena e média empresa pode obter o cartão desde que ela tenha faturamento máximo de até 90 milhões de reais, sediadas no país, que exerçam atividade econômica compatível com a política operacional e de crédito do BNDES e que estejam em dia com o FGTS, a RAIS, né, e os tributos federais. Banco do Brasil, Bradesco, Banrisul, que emite o cartão BNDES com a bandeira Visa, e a Caixa Econômica Federal, cartão BNDES com a bandeira Mastercard. Empréstimo consignado, modalidade de empréstimo em que o desconto da prestação é feito diretamente na folha de pagamento ou no benefício previdenciário do contratante, né? A consignação em folha de pagamento ou benefício depende, assim, de autorização prévia e expressa do cliente para a instituição financeira. É proibido às instituições financeiras a celebração de convênio, contrato ou acordo que
que impeçam o acesso dos clientes a operações de crédito ofertadas por outras instituições. Geralmente, o percentual máximo de comprometimento bruto é de 30%, mas vale o que foi acordado em contrato entre a empresa e a instituição financeira. Vamos lá, pessoal, ver como é que isso aí caiu na prova, né? Nós temos uma questão de 2015 da Banca Seis Gran Rio para o concurso do Banco do Brasil, que diz assim: uma das medidas adotadas para mitigar os efeitos da crise financeira de 2008 foi a ampliação do acesso ao crédito, aumentando com isso, ainda mais, o papel dos bancos no desenvolvimento do país. O crédito direto ao consumidor. Letra A. É um empréstimo pessoal de operação não vinculada à aquisição de bens e serviços. Observe que o crédito direto ao consumidor pode ou não estar vinculado à aquisição de bens e serviços. Como ele diz lá, não vinculada à aquisição, essa alternativa é falsa, porque eventualmente ela estará vinculada à aquisição de bens ou serviços. Portanto, alternativa falsa. Exclui as compras no cartão de crédito. Alternativa igualmente falsa. Não há excludência, né, às compras realizadas no cartão de crédito. Letra C. É um crédito concedido através de bancos e instituições financeiras para aquisição de bens. Alternativa correta aqui, portanto, nossa letra C. Por que não a letra D? É um empréstimo descontado diretamente na folha de pagamento. Essa modalidade é a modalidade do consignado e não a do CDC. Portanto, alternativa falsa. Possui um prazo mínimo de 2 anos para o vencimento. Alternativa igualmente incorreta. Não há prazo mínimo de carência de 2 anos para o vencimento. Vejamos a próxima. O ano é 2013, a banca e a CESP-UNB para o Bacen, e ela diz assim: com relação às operações de captação e operações ativas praticadas no mercado financeiro, julgue o item a seguir. A cessão de créditos pode ocorrer com ou sem a obrigação da instituição cedente, não sendo admitida, nesse tipo de cessão, a recompra a prazo de créditos vincendos anteriormente cedidos. Alternativa correta, alternativa verdadeira, né? Eu posso ter lá uma cessão de crédito com ou sem obrigação da instituição cedente, não sendo admitida, nesse tipo de cessão, a recompra. Portanto, alternativa correta. Vejamos a terceira. Seis Gran Rio, Banco da Amazônia, 2013, para técnico bancário. A questão diz assim: atualmente, os bancos oferecem diversas modalidades de crédito. A operação de crédito concedida para aquisição de bens e serviços, com a opção de antecipação do pagamento das parcelas com deságio, nós sabemos que essa modalidade é a modalidade lá do CDC, o nosso crédito direto ao consumidor. E, portanto, a alternativa correta é a nossa letra D de dado. Legal? Bom, pessoal, nós encerramos então essa nossa segunda aula sobre operações de crédito. Teremos ainda uma terceira aula onde a gente vai poder analisar algumas outras modalidades, dentre elas a do crédito rural. Por isso, eu quero desejar a você bons estudos, né? Boa atenção aí em cada uma dessas questões, né? Um grande abraço e a gente se vê com certeza na nossa próxima aula. Até lá! Clique lá.